Olá, meus amores! Nessa aula de português, a gente vai falar um pouquinho sobre o estudo da língua, né? Nós vamos falar sobre as classes gramaticais, que nós já trabalhamos. Nós vamos falar dos grupos morfológicos e de sintaxe, né? Vamos falar de oração, vamos falar de sujeito, predicado e tipos de sujeito. Primeiramente, a gente vai lembrar quais são as classes gramaticais que nós aprendemos, né? Nós vimos, né, o total de 10 classes gramaticais. Nós trabalhamos o substantivo, né? O substantivo, toda vez que a gente lembrar de substantivo, a gente vai lembrar que são palavras que dão nome, tá? São palavras que têm a função de dar nome aos seres, tá? Pessoas, animais, lugares, sentimentos e assim por diante, ok? A segunda classe gramatical que nós temos são os artigos, né? O artigo, né? Ele é a palavra que tem a função de acompanhar um substantivo, né? Ele vem antes de um substantivo, determinando ou não determinando esse substantivo, né? Ele vai ajudar ele tem que combinar com o substantivo, auxiliando o gênero, dando gênero, determinando o número também, né? Os artigos nós temos o, a, o e as, que são os artigos definidos, e nós temos um e uma, uns e umas, que são artigos indefinidos, né? Então, somente essas 8 palavras que são artigos, né? Eles sempre vêm o quê? Acompanhando um substantivo. Terceira classe gramatical que nós temos são o quê? Os adjetivos. Quando nós falamos dos adjetivos, nós estamos falando de palavras, né, que têm a função de atribuir uma característica a um nome, né, a um substantivo, né? Por exemplo, quando eu falo João é bonito, a palavra bonita é uma característica atribuída a João, né? O João é um substantivo e bonito é um adjetivo. Numeral, quarta classe gramatical que nós temos. O numeral vai ser uma palavra, né, que dá ideia ou de quantidade, ou ideia de ordem, ou ideia de fração, ou ideia de multiplicação, né? Então, é a escrita dos numerais, né, dos números, né? Então, metade, dobro, vigésimo, são exemplos de numerais, palavras que dão ideias de numerais, ok? Quinta classe gramatical que nós vimos, pronome, né? O pronome são palavras que têm a função de acompanhar, né? Acompanha um nome ou pode substituir um nome ou se referir a um nome, tá? Os pronomes, lembra que a gente viu no terceiro bimestre, os pronomes podem ser o quê? Pronomes pessoais, né? E dentro dos pronomes pessoais tem pronome pessoal do caso reto, pessoal do caso oblíquo, pronome de tratamento. Nós temos os pronomes demonstrativos, pronomes possessivos, pronomes interrogativos, relativo, né? E assim por diante. Sexta classe gramatical que nós vimos, né, no terceiro bimestre, e também estamos vendo nesse quarto bimestre, nós vimos trabalhando nesse quarto bimestre, é o verbo, né, que é a palavra que ela pode expressar uma ação, um estado, um fenômeno da natureza, é uma palavra variável, né, que ela vai variar de acordo com o tempo, né, se é presente, passado ou futuro, de acordo com a pessoa do discurso, de acordo com o modo, né, e de acordo com o número. Então, Joana correu. A palavra correu é um verbo que expressa uma ação. José é bonito. O é um verbo que indica estado. Choveu ontem à noite. A palavra choveu é um verbo que indica fenômeno da natureza. Sétima classe gramatical que nós vimos nesse bimestre, né? Nesse quarto bimestre, no conteúdo de vocês. O advérbio nós vimos que é uma palavra que tem a função de modificar ou um verbo, né? Ela vai modificar um verbo, ela vai modificar um outro, até mesmo o próprio advérbio, outro advérbio,
tem a função de modificar um advérbio, um próprio advérbio, um verbo ou um adjetivo, né? Oitava classe gramatical que nós vimos foram o quê? As interjeições. Interjeição é aquela palavra que ela vai expressar normalmente uma emoção, né? De acordo com a emoção que ela expressa, ela pode indicar dor, aplauso, apelo, alegria, entusiasmo, surpresa e assim por diante, tá? E a nona classe gramatical que nós vimos, né, foi o que? A conjunção. Nós vimos que a conjunção são palavras, fazer a palavra que tem a função de ligar duas orações, né? Lembra que a oração, a gente vai até falar de oração nessa aula, quando a gente tem oração, são frases que têm a presença de verbos, né? Então, frases que têm verbos normalmente apresentam orações, normalmente não, apresentam orações, então vai ligar duas orações ou vai ligar dois termos que têm o mesmo sentido gramatical, tem a mesma função gramatical, tá? Ou seja, pertencem ao mesmo grupo dessas classes gramaticais. E já a preposição também tem a função de ligar, só que a preposição ela vai ligar o quê? Dois elementos, duas palavras, né? Atribuindo o que? Sentido a elas, né? Subordinando uma à outra, ok? Então, essas 10 classes gramaticais, elas são importantes, né? Essas 10 classes gramaticais, nós falamos que na nossa língua, que se refere aos grupos morfológicos. Quando nós falamos na nossa língua de português em morfologia, nós estamos falando da classificação das palavras de acordo com a sua classe gramatical, ok? As classes gramaticais, dependendo que aonde que eu emprego uma palavra, né? Uma palavra que ela pertence a uma classe gramatical em uma frase, né? Em um contexto, em outro contexto, essa mesma palavra pode ter um sentido diferente, ela pode modificar. Vamos pensar, quando eu falo para você da seguinte forma: Ana casa hoje. E quando eu falo a casa de Ana, é bela. O que nós vamos perceber aqui? Nós temos duas palavras, né, que pronunciadas elas são iguais, né, aparentemente a mesma palavra, só que o que acontece? Elas são palavras que pertencem a grupos morfológicos diferentes, dependendo do contexto, dependendo de onde eu fui utilizar. Por exemplo, quando eu falo a palavra casa aqui, Ana casa se refere o quê? A um verbo, né? No caso, o verbo casar, né? Já quando eu falo aqui a casa de Ana é bela, se refere a substantivo, né? Que tem o sentido de quê? Moradia. Se refere a uma residência. Lembra que a gente falou de palavras homônimas, né? Então, as palavras homônimas, elas podem ter pronúncia, pode ter a escrita igual, mas elas têm um significado diferente, né? Então, aparentemente, isolada é casa, mas no contexto tem o quê? Pertence a grupos morfológicos diferentes. Então, quando eu falo de morfologia, eu estou falando da classificação da palavra de acordo com a sua classe gramatical, de acordo com o grupo gramatical. Lembra que na nossa língua nós só temos um total de 10 classes gramaticais: substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, interjeição, conjunção e preposição. Essas palavras, né, quando elas são agrupadas, né, quando elas são reunidas em uma frase, né, o que vai acontecer? Essas frases, essas palavras, elas podem exercer uma função sintática, tá? Dependendo, tá, do papel que as palavras assumem em uma determinada frase, nós vamos chamar de sintaxe, né? A gente vai falar de classificação sintática. As palavras, elas têm essa dupla classificação morfológica e classificação sintática, tá?
pertence a um grupo gramatical. Dentro de uma frase, além de ter essa classificação gramatical, ela vai pertencer a um grupo sintático. Ela vai ter uma classe, dependendo da função que ela exerce, ela vai ter a função sintática, tá? Dentro da função sintática, a gente pode citar a seguinte forma, ó. Eu tenho esta frase aqui, eu vou dar a função morfológica e também vou dar a função sintática. Por exemplo, quando eu falo a frase Paula correu do cachorro, morfologicamente, cada uma das palavras que compõem essa frase pertence a um grupo gramatical. A palavra Paula, gramaticalmente, morfologicamente, ela é classificada como substantivo. Correu, morfologicamente, é classificado como verbo. O do é classificado como uma preposição, porque está ligando correu a palavra cachorro. Cachorro é um substantivo. Substantivo aqui porque é um nome, verbo porque está representando uma ação, preposição porque está ligando uma palavra a outra, né? Conectando essas palavras, né? E cachorro porque está dando um substantivo porque está nomeando, né? Então, essa aqui é a classificação das palavras morfologicamente. Nessa mesma frase, o que acontece? Essas palavras, elas exercem uma função. A função que elas exercem nessa frase vai dar a sua função sintática. A palavra aqui, Paula, né? Sintaticamente, eu posso dizer que a palavra Paula, né? Esse substantivo Paula, ele está exercendo a função de sujeito, tá? Por que é sujeito? Porque eu tenho uma frase, né? Essa frase ela é chamada de frase verbal, tá? Por que ela é uma frase verbal? Porque ela tem a presença de um verbo. Então eu tenho uma oração, no caso, uma só nela, né? Então, as frases que apresentam verbo são chamadas de frases verbais, né? Então, são orações. A oração, ela tem dois termos essenciais. Ela tem o que a gente chama de sujeito e tem um outro termo essencial que é chamado de predicado. Então, a palavra Paula exerce a função de sujeito e as palavras correu do cachorro exerce a função sintática de predicado nesta minha frase verbal, nessa minha oração. Entendeu? Então, viu a diferença da classificação sintática e a classificação morfológica? A classificação morfológica está relacionada à classificação das palavras de acordo com a sua classe gramatical. E a classificação sintática é a classificação das palavras, né, de acordo com o papel que elas assumem em determinada frase. Pode ser um sujeito, pode ser um predicado, pode ser um objeto direto, pode ser outras classificações que a gente vai aprender, que vocês vão aprendendo ao longo do tempo, tá? Então, vimos isso daqui, agora eu vou partir para outra parte, né? Já que a gente falou já das classes gramaticais, ao longo do ano nós trabalhamos todas as classes gramaticais, nós vamos trabalhar agora na aula, né? Especificamente um pouquinho sobre a função sintática. A gente vai falar um pouquinho sobre o sujeito e sobre o predicado. Nós vamos falar sobre as orações e esses termos essenciais das orações. Então vamos continuar? Já vai pegar, ó, essas informações aqui, ó, eu fiz um resumo, tá? Daquilo que tem aonde? Tem no seu material didático, tá? Esse conteúdo, tá? No final da aula eu vou colocar aonde que tá, na apostila, aonde que tá no seu livro e aonde também está na sua gramática para que você possa ter referência para estudar. Então vamos continuar falando um pouquinho sobre essa função sintática das palavras? Então vamos falar sobre a função sintática, né? A gente vai falar um pouquinho, primeiramente, sobre o que vem a ser uma frase. Quando a gente tem um enunciado, né? Um grupo de palavras reunidas que atribui, né, um sentido completo, tem um sentido completo, né, ou uma palavra só que apresenta sentido completo, nós vamos ter uma frase, tá? Quando esta frase ela apresenta um verbo na sua composição, onde gira em torno de um verbo, nós vamos ter o que nós chamamos de frase verbal.
Já se essa frase não tem a presença de um verbo, nós vamos chamar essa frase de frase nominal. Vamos ver a diferença de uma para outra? Quando eu falo, ó, socorro, tem sentido aquilo que eu falo? É uma palavra, mas ela tem um sentido. Significa que você está chamando o quê? Atenção, você está pedindo ajuda, não é? É um apelo. É uma frase? É uma frase, tá? Agora, quando eu falo, eu gosto de você, né? Você vai perceber que eu tenho uma frase, né? Na sua formação, ela tem uma quantidade maior de palavras. E a gente vai perceber que tem a presença do verbo, né? As outras palavras, né? Esse meu enunciado vai girar em torno desse verbo. No caso aqui é o verbo gostar. Eu gosto de você. Então, quando a gente tem a presença do verbo, né? O grupo de palavras que gira em torno desse verbo forma o quê? A oração. Então, quando nós temos o verbo, nós temos o quê? Uma frase verbal. A ausência do verbo não tem na sua frase a presença do verbo, frase nominal. Tem a presença do verbo, eu tenho uma frase verbal. As frases verbais, ou seja, as orações, ela tem dois termos essenciais. Nós temos aquilo que nós chamamos de sujeito e nós temos o quê? O predicado, tá? Quando a gente está falando do sujeito, a gente está falando da seguinte forma. Na apostila de vocês tem o seguinte contexto. Fala que sujeito, né, é o termo da oração que informa de quem ou de quem se fala, tá? Então, quando eu falo aqui, ó, eu gosto de você. De quem eu estou falando aqui? Eu. A pessoa que eu estou falando é eu. No caso é o que? Eu estou falando da primeira pessoa do singular. E o que eu estou falando dessa pessoa? Eu estou falando que eu gosto de você. Então, o eu é o sujeito e o gosto de você é um predicado, né? Então, o sujeito é aquilo de que informa ou de que se fala, né? É aquela pessoa de que normalmente com quem o verbo vai conversar, ou seja, com quem o verbo vai combinar, né? E no sujeito ele tem uma estrutura que é chamada, a parte principal, que é chamada de núcleo do sujeito. Quem normalmente exerce a função de núcleo do sujeito? Normalmente é um substantivo, né? Por isso que a gente tem que saber as classes morfológicas, os grupos morfológicos. Normalmente pode ser um adjetivo também, né? Dependendo do caso, que funcione de forma substantivada, pode ser um pronome, né? Em geral é um substantivo, um pronome ou uma palavra substantivada, ou seja, uma palavra que funcione como nome, né? Já o predicado, vai ser o quê? Vai ser geralmente a parte da frase que apresenta o verbo, né? Vai ser a parte da frase que está em concordância com o verbo, né? E vai ser a parte da frase que vai conter aquilo que se diz a respeito do sujeito. Aquilo que se diz a respeito de quem a gente está falando ou de que se fala, ok? Então, esses são os dois termos essenciais da oração. O sujeito, né, ele pode se apresentar com 5 classificações. Nós temos 5 tipos de sujeito. O sujeito, ele pode ser simples, ele pode ser composto, ele pode ser desinicial, que é também chamado de sujeito oculto, sujeito elíptico, sujeito implícito, sujeito subentendido, né? Então, ele pode aparecer de formas, classificações, nomes diferentes, mas está se referindo à mesma coisa, tá? Ou é desinicial, oculto, elíptico, implícito, subentendido, tá? Nós podemos ter também o sujeito indeterminado ou o sujeito inexistente. Na aula de hoje, nós vamos falar, tá? Somente sobre 3 tipos de sujeito. Aí na próxima aula nós vamos falar de mais 2 tipos de sujeito, tá? Nós vamos falar na aula de hoje sobre o sujeito simples, sobre o sujeito composto e sobre o sujeito desinicial. Na próxima aula eu vou trabalhar com vocês o sujeito indeterminado e o sujeito inexistente. O sujeito inexistente também é chamado de sujeito, oração sem sujeito, tá? A gente vai ver o porquê. Vou colocar aqui algumas
termos. Vou colocar aqui, ó. Ana casa amanhã. Depois vou colocar, ó. Ana e Pedro tiveram um belo filho. Gosto de sorvete. Então, nós temos aqui, ó, uma oração, tem uma oração aqui, tem uma oração aqui. Temos frases verbais. Por que tem frases verbais? Porque eu tenho o quê? A presença de verbo. Nessa primeira frase eu tenho o verbo casar, né? Na segunda frase eu tenho o verbo tiver. E na terceira frase eu tenho o verbo gosto, né? Vamos achar quem são os sujeitos dessas frases? Primeiro, quando eu falo assim, ó, Ana casa amanhã. De quem é que eu estou falando nessa frase? Estou falando de Ana. Então, Ana, a palavra Ana vai ser o meu quê? Sujeito. Por que vai ser meu sujeito? É porque é de quem eu estou falando. E quem vai ser o predicado? Casa amanhã. Então, a palavra ó, casa amanhã vai funcionar como predicado. É o que eu estou falando sobre o sujeito. O que acontece? O meu sujeito, você vai perceber que ele é formado por uma única palavra principal. Quando o sujeito ele só tem uma palavra principal, ou seja, essa palavra principal ela recebe o nome de núcleo do sujeito. Quando só tem uma palavra principal, esse meu sujeito ele vai ser classificado como sujeito simples. Por que ele é sujeito simples? Porque ele só tem apenas um núcleo, uma única palavra principal, ok? Segunda frase, eu tenho assim, ó, Ana e Pedro tiveram um belo filho. De quem é que eu estou falando nessa frase? Eu estou falando de quem? Eu estou falando de Ana e de Pedro. Então, Ana e Pedro vai ser o quê? Meu sujeito, vai ser o sujeito da minha oração. Nesse sujeito, quais são as palavras que são essenciais? São as palavras principais. Vai ser a palavra Ana e vai ser a palavra Pedro. Tia, o E não é uma palavra principal? Não, o E ele tem a função de uma conjunção. Ele está ligando a palavra Ana e a palavra Pedro, né? Está juntando, está unindo, né? Está servindo de conectivo entre essas duas palavras. As palavras essenciais, a palavra essencial, ou seja, que funciona como um núcleo, né? Lembra que o núcleo ele vai ser normalmente um substantivo, ele vai ser um pronome ou vai ser uma palavra substantivada. Então aqui ó, o substantivo Ana e o substantivo Pedro funciona como meu sujeito, como núcleo do meu sujeito. Então eu tenho duas palavras aí principais. Como eu tenho duas palavras principais, ou seja, eu tenho dois núcleos, esse sujeito ele vai ser chamado de sujeito composto, ok? Bem simples quando é que eu tenho um sujeito simples e quando eu tenho um sujeito composto, né? Na terceira oração fala assim, ó, gosto de sorvete. De quem está falando aí nessa oração? De quem é que eu estou falando? Gosto de sorvete. O verbo ele combina com o sujeito, não combina que a gente viu, né? De quem eu estou falando. No caso, a tia, o gosto ele combina com a palavra eu. Quem é que gosta? É eu. A palavra eu, ela está escrita, gente? Não, ela não está escrita. Mas lembra que nós vimos sobre o verbo? Que nós vimos que o verbo ele tem que combinar normalmente com a pessoa, né? Ele tem que indicar a primeira, segunda, terceira pessoa do singular ou plural, não é? Então, através da desinência, através dessa conjugação do verbo, eu consigo saber de quem eu estou falando, não é? Então, se refere ao eu. Só que o eu, ele não está o quê? Escrito. Eu sei quem é, mas ele não está escrito. Como que eu descobri? Através da desinência do verbo. Então, quando eu descubro quem é o sujeito, de quem é que eu estou falando na oração, eu tenho que eu chamo de quê? De sujeito
desinencial, ou sujeito desinencial, ou sujeito oculto, ou sujeito implícito, ou sujeito subentendido, ou sujeito elíptico, tá? Ele pode receber vários nomes diferentes, mas se refere à mesma coisa. Por que ele é um sujeito desinencial? Porque eu consigo identificar de quem eu estou falando, eu consigo identificar o sujeito através da desinência, mas esse sujeito ele não está o quê? Escrito. Ele não está escrito, mas ele é expresso, ele é determinado pela desinência do meu verbo, ok? Então, qual a diferença de cada um desses sujeitos? Sujeito simples é aquele que quando o sujeito tem apenas um núcleo, ou seja, ele só tem uma palavra principal. Sujeito composto é quando o sujeito ele é formado por duas palavras principais. E o sujeito desinencial é aquele sujeito que, embora ele não esteja escrito na minha oração, eu sei identificá-lo por causa da desinência do meu verbo, ou seja, por causa dessa conjugação aqui do meu verbo. Combinado? Então, nessa aula nós vimos o que é frase, o que é frase nominal, o que é frase verbal, o que é uma oração, não é? Vimos os grupos morfológicos, vimos essa classificação da oração que pertence ao quê? A sintaxe, né? Na nossa língua portuguesa, no estudo da nossa língua portuguesa. Então, vimos essas informações. Na próxima aula vai ficar para a gente aprender ainda mais duas classificações do sujeito. Então, como nós aprendemos informações importantes, né, sobre esse conteúdo, né, já vou anotar aqui para vocês, né, aonde que está o conteúdo, né, na apostila e também na gramática de vocês, para que vocês possam estudar, tá? Então, primeiramente, o conteúdo na apostila, que vocês vão fazer a leitura em casa, se encontra nas páginas, ó, páginas de número 4, página 5, página 6, tá? Também lá na apostila de vocês, no finalzinho, né, falando sobre os grupos morfológicos, né, vocês têm uma explicação do texto complementar na página 16, ok? Na gramática, vocês têm esse conteúdo, tá? Na página, no caso, nas páginas, né? Nas páginas da gramática, deixa eu pegar aqui, ó. Na gramática vai estar na página de número 104, página 105 e página 106. Também contando já com atividade, ok? Então, esses conteúdos estão presentes nessas páginas, tá? Depois eu vou passar onde que está no livro didático de vocês, ok? Então, vocês já podem pegar essas páginas, tá? Assim que nós encerrarmos essa aula de hoje, e vocês podem fazer a leitura para complementar as informações que nós trabalhamos, tá? Então, para exercitar isso que nós aprendemos, tá? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos desenvolver algumas atividades, tá? Nós vamos desenvolver atividades na página 105 e 106 da gramática de vocês. O que eu tenho a acrescentar também sobre esse conteúdo na aula de hoje, né? A oração, né? Nós temos que a oração é a ideia, ou seja, a frase que está organizada em torno de quê? De um verbo, né? A oração, né, de acordo com a quantidade de orações, no caso a frase, de acordo com a quantidade de orações que ela apresenta, nós vamos ter aquilo que nós chamamos de período, tá? O período, né, vai ser a frase que é formada, ou seja, que ela é constituída por mais de uma oração.
Oração é a frase que ela gira o quê? Em torno de um verbo. É uma ideia que gira em torno de um verbo. Já o período, né, vai ser a frase que apresenta mais de uma oração, ok? O parágrafo, né, que formam os textos, eles já vão ser o quê? Eles já vão ser compostos por um período ou mais de um período. Vamos exemplificar aqui? Vamos lá, ó. Quando eu escrevo assim, ó, da seguinte forma. Quando eu disse, ó, João gosta de uva. O verbo gostar, né? Toda a minha ideia gira em torno desse verbo gosta, né? O verbo gostar. Então eu tenho aqui uma oração, né? Eu tenho uma frase verbal, eu tenho uma oração. O que acontece? Quando eles falam assim para você, ó, João gosta de uva, gosta de estudar. Ele passou de série com sucesso. Tinha uma frase aqui. Nós temos uma frase. Só que nessa frase a gente vai perceber, ó, que a gente tem a primeira oração, nós temos o gosta aqui de novo, que vai ser a minha segunda oração. E eu tenho aqui, ó, passou, que é a terceira oração, tá? Nessa mesma frase eu tenho a presença de 3 orações, tá? Aí o que acontece? Nessa frase, ela já vai ter o quê? O que eu chamo de período. Eu vou ter o quê? Um período. Por que é um período? Porque vai ser uma frase que tem mais de uma oração. Quando eu tenho um período ou vários períodos, né? Eu vou formar o quê? Um parágrafo, ok? Tá claro para vocês? Então vamos agora para a prática. Na página 105 da gramática de vocês, vocês vão pegar a gramática e nós vamos fazer a página 105 e vamos fazer também a página de número 106. Vamos lá? Preste atenção. Na gramática, a atividade número 1 está assim. Descubra o sujeito das frases abaixo. Nós vimos o que é o sujeito, não foi? Nós vimos que o sujeito é a palavra de quem a gente está o quê? A palavra de quem a gente fala, é a palavra de quem a gente está dizendo alguma coisa, está dando alguma informação. Então, nós vamos informar quem é o sujeito dessas orações aí. Então, página 105, de onde? Da gramática. 105 mesmo? É 105. Então, vamos lá. Questão de número 1, letra A. A oração está assim, ó. A árvore foi derrubada pelo vento. E aí, quem é o verbo? É a palavra derrubar, foi derrubada, né? Que nós temos aí, no caso, uma locução verbal. De quem a gente está falando? Sobre quem que a gente fala aí nessa oração? Sobre quem? A árvore, né? Então, o sujeito vai ser a árvore, ok? Se eu perguntasse para você qual é a palavra principal do sujeito, seria somente a palavra árvore, ok? Na letra B, tá? Assim, ó. Os ursos foram passear na floresta. Sobre quem eu estou falando nessa oração? Sobre quem? Os ursos. Então, os ursos vão ser o quê? Meu sujeito. Frase C. Eu li o livro com atenção. De quem eu estou falando? Quem é que executou a ação aí? Eu. Então, ó, eu vai ser o sujeito dessa minha oração. O príncipe e a princesa
princesa moram no palácio. Sobre quem eu estou falando aí? Quem é que mora no palácio? Vai ser o quê? O príncipe e a princesa, né? Então, tudo isso aqui, ó, princesa não tem acento, príncipe e princesa. Então, isso aqui vai ser o sujeito. Se eu pedisse para você classificar esse sujeito aqui, a gente já ia conseguir classificar? Aqui nessa frase, a árvore, o sujeito é a árvore, e a palavra principal é a árvore. Então, já seria um sujeito simples. Por que é sujeito simples? Porque só tem uma palavra principal, só tem o núcleo. Na letra B, o sujeito ursos. Qual seria o núcleo? Ursos, né? A palavra urso. Então, seria um sujeito simples. Na letra C, o sujeito é eu. Só tem como palavra principal o eu, também um sujeito simples. Na letra C, o príncipe e a princesa. Quais são as palavras principais? Ou seja, qual é o núcleo desse sujeito? Vai ser a palavra príncipe, a palavra princesa. Então, príncipe, princesa. Tem dois núcleos, então já é um sujeito composto. Combinado? Então, vamos agora para a questão de número 2. A questão de número 2 está assim, ó. Circule o predicado das frases abaixo. Vamos lá. Andréia comprou uns lindos óculos. De quem eu tô falando? De Andréia. O que a Andréia fez aí? Comprou uns lindos óculos. Então, retirou a parte que é o sujeito. O restante da frase é chamado de quê? Predicado. Então, predicado, incluindo o verbo, é aquilo que eu falo sobre o sujeito. Então, na letra A, que vocês vão circular, comprou uns, né, lindos óculos. Isso que vai ser o predicado. Na letra B, o que nós vamos circular? A mulher trabalha no restaurante. De quem é que eu estou falando? Sobre a mulher. Então, a mulher é o sujeito. O que sobrou aí? Por que eu estou falando da mulher? Eu estou falando que ela o quê? Trabalha no restaurante. Então, aquilo que eu falo do sujeito vai ser o meu predicado. Na frase C, os empresários viajaram para a fazenda, né? O que eu estou falando sobre o sujeito? Estou falando que eles o quê? No caso, o sujeito vai ser os empresários. Eu estou falando que eles o quê? Viajaram para a fazenda. Na letra D, temos assim, a professora chegou atrasada. Quem é o sujeito? A professora, é de quem eu estou falando. E o que eu estou falando da professora? Eu estou falando que ela o quê? Chegou atrasada. Então, essa parte da minha oração vai ser o quê? O predicado. Então, vocês vão circular essa parte, ok? Na questão de número 3, sublinhe o núcleo do sujeito nas orações abaixo. Então, a gente vai pegar, sublinhar, passar um traço abaixo, embaixo da palavra principal do sujeito. Questão de número 3. Na letra A está assim, aquele aluno chegou atrasado. De quem eu estou falando aqui? Eu estou falando daquele aluno. Então, aquele aluno é o sujeito. Qual a palavra principal aí? É aquele ou é aluno? Vai ser a palavra aluno. Então, vai ser o núcleo do meu sujeito. Na letra B, a tartaruga saiu do mar. De quem eu estou falando? Da tartaruga. Então, a tartaruga é o meu sujeito. Qual a palavra principal? Tartaruga. Então, o meu núcleo vai ser o quê? Tartaruga. Na letra C, vamos lá comigo. Cada macaco no seu galho. De quem eu estou falando? De cada macaco. Então, cada macaco é o meu
transformação morfológica, ele vai ser um substantivo, ele vai ser um pronome ou ele vai ser uma palavra substantivada, né? D. A união faz a força. Sobre o que eu estou falando? Sobre a união. Então, a união é o meu sujeito. Qual é a palavra principal? União. Então, união vai ser o sujeito, o núcleo do sujeito dessa oração, ok? Então, ficou claro para vocês essa questão de número 3? Vamos prosseguir lá para a página de número 106. Na página de número 106, nós vamos fazer a questão de número 4 e a questão de número 5 e também a questão de número 6, né? Que são atividades simples. Leia o texto a seguir e complete os quadros com os termos das orações de destaque. Vamos lá. Lilás. Lilás era uma menina que vivia na cidade, que sabia muita coisa, mesmo tendo pouca idade. Na primeira frase destacada era: Lilás era uma menina. Nós vamos dizer quem é o sujeito, quem é o núcleo do sujeito, quem é o predicado e quem é o núcleo do predicado, ok? Vamos lá? Então, estamos na página de número 106, questão de número 4. Vamos lá. Lilás era uma menina. Quem é o sujeito? Quem é o sujeito? Lilás, né? De quem eu estou falando é Lilás. Qual é a palavra principal desse sujeito? Ou seja, quem é o núcleo? Vai ser o quê? Lilás novamente, né? Quem vai ser o predicado desse sujeito? Quem é o predicado? O predicado vai ser o quê? O que eu estou falando do sujeito. Então, era uma menina. Na quarta aí, ó, o núcleo do predicado. Tia, a senhora não falou sobre o predicado. O predicado também tem núcleo? Sim, tá? O predicado quer dizer o quê? É a palavra mais importante do predicado, que sem ela a frase perde o sentido. Então, ó, era uma menina. Qual é a palavra principal aqui? É a palavra, no caso, é a palavra menina, tá? A palavra que faz o predicado perder o sentido é o núcleo do predicado. Vamos lá? Na segunda frase dessa questão, tá assim, ó. Lilás, um belo dia, sonhou um sonho de inventora. Inventou tanta poesia que acordou sendo escritora. Então, Lilás, um belo dia, sonhou um sonho de ser inventora. Já nessa frase aí, quem é o sujeito? Novamente vai ser a palavra Lilás. O núcleo do sujeito? Lilás novamente. Só tem uma palavra, né? Quem é que vai funcionar como predicado? Tirou o sujeito, tudo que sobra é o predicado. Então, tirou a palavra Lilás, sobrou o quê? Um belo dia, sonhou, né? Sonhou um sonho. Apaga aqui para não colocar. Restante, ó. Sonhou um sonho. Sonhou um sonho de inventora. Então, esse vai ser o quê? O predicado da minha oração. Qual vai ser a principal frase? Qual a principal palavra aí do meu predicado? Ou seja, qual vai ser o núcleo do meu predicado? Vai ser o que? A palavra sonhou. Nesse caso, vai ser o quê? O verbo. Normalmente, no predicado, quem exerce a função de núcleo é o verbo, tá? Em alguns casos, é o verbo, tá? Então, nesse caso aqui, a palavra sonhou vai ser o predicado, ok? Vamos lá? Vamos agora para a questão de número 5. A questão de número 5 está assim, ó. Leia as frases abaixo e identifique os sujeitos, né? Conforme a legenda. Você vai colocar, tá? Eu vou colocar a cor, tá? No caso, você vai pintar de vermelho, tá? Vermelho
com o Renato comprou os ingressos para o circo. De quem eu estou falando nessa frase aí? De Renato, né? Então, Renato, ele é o meu sujeito. Renato é a palavra principal do meu sujeito, é só uma palavra. Então, significa que eu tenho um sujeito o quê? Simples. Então, eu vou ter um sujeito simples. Então, eu vou colocar aqui, ó, a classificação que você vai contar de acordo com a legenda que está aí, tá? Leila e Paula ganharam o campeonato. Sobre quem eu estou falando nessa oração? Sobre Leila e Paula, né? Leila e Paula. Quais são as palavras principais aí desse sujeito, né? Que são Leila, a palavra Leila e a palavra Paula. Essas são as palavras essenciais do sujeito. São duas palavras. São duas palavras, eu vou ter um sujeito que já vai ter um sujeito composto. Então, você vai ter que pintar de quê? Verde. Eu tive um belo sonho. Qual é o sujeito? De quem eu estou falando? Eu, né? Então, eu é uma palavra principal, né? O núcleo, só tem um núcleo. Então, vai ser o quê? Um sujeito simples. Depois, nós temos, ó, o leite e o café estão sobre a mesa, não, estão na mesa. De quem eu estou falando? Sobre o leite e o café. Qual a palavra principal aí desse sujeito? Café e a palavra leite. Duas palavras principais. Então, só pode ser o quê? Um sujeito composto, né? E a última frase, última não, é penúltima. Nós fomos ao teatro. De quem está sendo falado aí? Nós. Então, o sujeito é nós, uma única palavra. Então, vai ser um sujeito simples. E a última frase da questão de número 5 está assim. A frase terminou tarde. Do que está sendo falado? Sobre a festa. Qual a palavra principal aí do sujeito? No caso é a festa. É a palavra festa, né? Só a palavra festa. Uma única palavra principal. Então, eu tenho também o sujeito simples, ok? Nós vamos pintar de acordo com a legenda que está aí, ok? Então, a primeira foi o sujeito simples, a segunda composto, a terceira simples, a quarta composto, a quinta simples e a sexta simples. E para finalizar, nós vamos fazer a sexta questão. Nessa sexta questão está assim, ó, complete as frases abaixo com o sujeito indicado nos parênteses, né? Então, de acordo com o parênteses, tem se você vai completar com sujeito simples ou com sujeito composto. Fechou a torneira. Eu preciso de um sujeito simples. Eu posso colocar o quê? Qualquer nome. José fechou a torneira, Ana fechou a torneira, ele fechou a torneira, né? Lembra que o sujeito, ele normalmente é o quê? Ele tem como palavra principal um substantivo, um pronome ou uma palavra substantivada, né? Receber os cumprimentos na igreja. Eu quero um substantivo composto, ó. Ana e José receberam cumprimento na igreja. Os cumprimentos, né? Na letra C, eu quero um sujeito simples. Fizeram uma ótima prova. Os alunos fizeram uma boa prova. Gente, tem que uma ótima prova. Lembra que o sujeito ele tem que combinar com o verbo da oração, tá? Tem que ter concordância. Letra D, simples, laçou o cavalo. O peão laçou o cavalo, né? Tem que combinar com o verbo. São estudiosas. Eu quero um substantivo composto, ó. Bela e Lia são estudiosos. Então, aqui foi uma sugestão na questão de número 6. Vocês poderiam colocar outras opções, desde que estivesse a indicação correta.
Um núcleo, se for sujeito simples, 2 ou mais núcleos quando eu tenho um sujeito composto. Então, nós finalizamos as atividades na gramática de vocês na página 104, 105 e 106. Página 104 e 105, tá? Para complementar a aula de hoje, lembra que vocês vão fazer a leitura em casa e também vão fazer a leitura na apostila de vocês, né? A leitura das páginas que a tia colocou anteriormente para revisar aquilo que nós trabalhamos, né? Nessa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido, né? Bastante informações nessa aula, que vocês possam estudar aquilo que foi trabalhado e nas próximas aulas nós vamos dar continuidade a este conteúdo. Então, ó, beijo, meus amores, e bom estudo para vocês, boa revisão.